Pessoal, é o seguinte, nessa palestra, ao final, nós vamos ter um momento para perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida ainda, ou em termos da exegese ou da aplicação do estudo, no final nós teremos essa oportunidade. Let's pray. Vamos orar. Almighty God, we come again this afternoon to seek your grace and help. Deus Todo-Poderoso, nós vimos mais uma vez essa tarde buscando a tua ajuda e a tua graça. We recognize from your word that this topic is very important to you. Reconhecemos da tua própria palavra que esse tema é muito importante para o Senhor. We pray that you'll make it important to us. Oramos que também seja importante para nós. May your Spirit illumine our understanding. Que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento. And give us submissive hearts and minds. E nos dê corações e mentes submissos. For Christ's sake. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Biblical Presbyterianism is not merely a system of thinking, but has always included an approach to living. O presbiterianismo bíblico não é um sistema apenas de pensamento, mas sempre teve algo de vida, de vivência. The theme of the symposium is piety. O tema do simpósio é a piedade. And there is a reformed piety that springs directly from reformed theology. E existe então a piedade reformada que surge diretamente da teologia reformada. And foundational to this piety is the concept of the Lord's Day. E fundamental para essa piedade é o conceito do dia do Senhor, which we are to sanctify by acts of public and private worship, as well as the deeds of necessity and mercy. Que devemos santificar por obras, por cultos particulares e públicos, e também por obras de necessidade e misericórdia. R.L. Dabney wrote, "The sacred observance of one day in seven is God's appointed means for the cultivation of piety." O teólogo R.L. Dabney escreveu: a observância sagrada de um dia em 7 é a forma como Deus determinou para o cultivo da piedade. When piety vanishes, orthodoxy necessarily follows in its due time. Quando a piedade vai embora, a ortodoxia necessariamente também vai a seu tempo. So to go backwards, piety is necessary for orthodoxy. Então, voltando um pouco, a piedade é necessária para a ortodoxia. Careful observance of the Lord's Day is necessary for piety. A observância cuidadosa do dia do Senhor é necessária para a piedade. When we lose the Lord's Day, we're going to lose orthodoxy. Quando nós perdermos o dia do Senhor, nós perderemos a ortodoxia. Now, one of the passages that demonstrates the relation of the Lord's Day to piety is Exodus 31. Uma das passagens que relacionam o dia do Senhor com a piedade é Êxodo 31, verses 12 through 18. de 12 a 18. Now, I've chosen this passage really for two reasons. Eu escolhi essa passagem por duas razões. The one, as I've said, it shows the relationship of the Lord's Day to piety. A primeira eu já disse, é a relação do dia do Senhor com a piedade. But this is also the primary passage that's used by opponents of our position, or my position, the confession's position, with respect to the Lord's Day. Mas é também a passagem usada pelos que se opõem a essa posição, que é a minha, que é a posição confessional em relação ao dia do Senhor. Therefore, in expounding the passage, I will seek to interact with the arguments against the Lord's Day being a continued practice of Christian piety. Portanto, ao expor a passagem, eu quero interagir também com os argumentos contrários à ideia de que o dia do Senhor ainda é necessário de ser observado no Novo Testamento, hoje em dia. Vamos ler Êxodo 31, de 12 a 18. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações,
para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. In Exodus, God has delivered to Moses the blueprints for building the tabernacle. Em Êxodo, Deus deu a Moisés a planta para ele utilizar na construção do tabernáculo. And as the people are to begin this very important project, E o povo, ao começar esse importante projeto, he wants them to understand that the Sabbath must still be observed. ele quer que o dia do Senhor continue sendo observado naquele momento, Even though they are building God's tabernacle. mesmo que eles estejam construindo o tabernáculo. And here, Moses reiterates the 4th commandment that he's already given E aqui ele reitera o 4º mandamento que já havia sido dado, and establishes that the careful observance of the Lord's Day is a sanctifying sign given to God's people. e estabelece que a instituição desse dia é algo que santifica o povo de Deus. I want to note 3 things for you this afternoon. Eu quero que vocês percebam 3 coisas nessa tarde. First, God calls the church to careful observance of the Lord's Day. Primeiro, Deus chama a igreja a uma observância cuidadosa do dia do Senhor. Second, God appoints the Lord's Day as a sign for his old covenant people. Segundo, Deus aponta o dia como um sinal entre ele e o seu povo. And third, God appoints the Lord's Day as a sign for new covenant people. E Deus, na verdade, no segundo ponto, era um sinal entre ele e o povo da antiga aliança. E agora, no terceiro ponto, Deus determina um sinal entre ele e o povo da nova aliança. I'm using the term Lord's Day Eu estou usando o termo dia do Senhor, because in Portuguese the word Sabbath is also the word for Saturday. porque no português, infelizmente, a palavra Sabbath é também sábado. But in Christian theology, the Lord's Day and the Sabbath are synonymous. Mas na teologia cristã, o Sabbath e o dia do Senhor são sinônimos. But I'm not talking about the 7th day of the week. I'm, as you'll see later, talking about the first day of the week. Não estou falando do 7º dia da semana, mas sim do primeiro dia da semana, como veremos já já. And so first, God calls the church to a careful observance of the Lord's Day. Então, em primeiro lugar, Deus chama a igreja a uma observância cuidadosa do dia do Senhor. Notice in verse 13, Percebam no versículo 13, he says, "You shall surely observe my Sabbaths." ele diz, certamente guardareis os meus sábados. And actually, right before that, he says to Moses, "But as for you, speak to the sons of Israel, saying, You shall surely observe my Sabbaths." Um pouco antes disso, Deus diz, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados. By addressing Moses in this fashion, God is pointing out the importance of the day. Ao se dirigir a Moisés dessa forma, ele já está indicando a importância do dia. He stresses the importance of the day further by repeating the commandment. Ele está enfatizando a importância do dia um pouco mais ao repetir o mandamento. This is the 4th occasion in the book of Exodus where God reiterates this commandment. Essa já é a 4ª ocasião em que Deus reitera o 4º mandamento. Fala mais uma vez. And he will repeat it 2 more times in this book. E ainda repetirá mais 2 vezes no mesmo livro do Êxodo. He further highlights the importance of what he is saying by using the word surely. Ele enfatiza ainda mais a importância do que está falando pela palavra certamente, Coupled with the word observe.
juntamente com a palavra guardareis. You shall surely observe. Certamente guardareis. The term observe is the same term that he uses in Deuteronomy chapter 5 in the commandment. O termo guardareis é o mesmo usado em Deuteronômio 5, quando o mandamento é dado. Observe the Sabbath day to keep it holy. Guarde o dia do Senhor e o santifique. The word surely draws special attention now to this commandment. A palavra certamente, então, dirige a nossa atenção especial para esse mandamento. And we know that it's important because God has sanctified it on the seventh day of creation. E nós sabemos que ele é importante, então, porque Deus, o próprio Deus, santificou o dia no sétimo dia da criação. Setting it apart from the other 6 days. Ele separou o dia dos outros 6. The sanctification of the Lord's Day, as spelled out here in Exodus 31, consisted in 2 things. A santificação do dia, aqui em Êxodo 31, consistia em 2 coisas. Ceasing from all unnecessary work Deixar qualquer trabalho desnecessário and celebrating the day. e celebrando o dia. Verse 17. Versículo 17. Read that. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Here we see that the observance of the Lord's Day, or the Sabbath, was based on God's rest on the 7th day of creation. Aqui nós vemos claramente que a observância do dia do Senhor é baseada no próprio descanso de Deus no 7º dia. And God did 2 things in his rest, according to verse 17. E Deus fez 2 coisas no 7º dia, de acordo com o versículo 17. On the one hand, he rested or ceased from his work of creation. Por um lado, ele descansou ou cessou a obra de criação. And on the other hand, he delighted in his work of creation. Por outro lado, ele toma alento. In Genesis 2, verses 1 through 3, Em Gênesis 2, versículos 1 a 3, we read of the ordinance instituted for the Sabbath. nós lemos a respeito da ordenança na instituição do dia do Senhor. Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. So Moses refers back to that institution here in verse 17. Então Moisés está se referindo àquela instituição em Gênesis. And the Hebrew word for rested in verse 17 is the word from which we get the term Sabbath. E a palavra descansou no versículo 17 aqui em Êxodo é da onde nós tiramos a palavra Sabbath. God kept a Sabbath. Deus ele guardou um Sabbath. In doing so, he declared that his work of creation was finished and complete. E ao fazer isso, ele declarou que a obra da criação estava completa e terminada. So again, for in 6 days the Lord made the heaven and the earth, but on the 7th day he ceased from his labor. Porque mais uma vez nós lemos que 6 dias ele fez os céus e a terra, e ao 7º dia ele cessou a sua obra. And the term translated work in verse 17 E a palavra aqui traduzida como trabalho, obra, no versículo 17, takes us back to Exodus 20, verses 9 and 10. nos leva novamente a Êxodo 20, versículos 9 e 10. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia santo do Senhor, nele não fará nenhuma obra. The term translated work refers to all kinds of work. O termo traduzido como trabalho quer dizer qualquer tipo de trabalho. Business, transactions, trade labor, manual labor, agricultural work. Comércio, negócios, trabalhos manuais, agricultura, qualquer trabalho. So apart from deeds of necessity and mercy, no work was to be done on the Sabbath or the Lord's Day. Então, além de trabalhos de necessidade e de misericórdia, nada podia ser feito naquele dia. But this
rest of God was not a rest of inactivity. Mas esse descanso de Deus claramente não era um descanso de inatividade. As Christ says in John chapter 5, the Father works until this day. Por isso Jesus diz em João capítulo 5, o Pai trabalha até hoje. God ceased from the work of creation, Deus cessou a obra da criação, but continues in the work of providence. mas continua na obra da providência. And so our rest is not a rest of idleness or inactivity. Então o nosso descanso também não é um descanso apenas de inatividade ou não fazer nada. We read that in verse 16, the sons of Israel shall observe the Sabbath to celebrate the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. É isso que nós lemos aqui no versículo 16 de Êxodo 31. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. The word translated celebrate means to do. A palavra traduzida por celebrando-o aqui é simplesmente fazer. It implies performing specific acts. Implica em realizar atos específicos. Acts actively engaged in keeping the Sabbath. Atos que ativamente ajudariam o povo a guardar o sábado, o Shabat, o dia do Senhor. Now this observation called celebration in verse 17 is also based on creation. Então essa observação aqui em termos de celebração também é baseada na criação. For in verse 17 it says that God ceased from his labor and was refreshed. Porque no versículo 17 nós lemos já que Deus cessou da sua obra e tomou alento. The word translated refreshed is actually the verbal form for the Hebrew word for soul. A palavra aqui, na verdade, no hebraico para tomou alento é a palavra para alma. It means he took delight in that which he had completed. Ele teve deleite naquilo que ele havia realizado. It implies contemplation. Implica uma ideia de contemplação. Speaking in a figure, Falando, God contemplated the beauty and perfection of all that he had done. falando de forma figurada, Deus estava contemplando aquilo que ele havia criado. And took pleasure in it in the same way that you and I contemplate a job well done and take pleasure in it. E ele sentiu prazer naquilo como eu e você sentimos prazer quando realizamos alguma coisa. He steps back Ele vai para trás um pouco. and he says, "My, this is good." E ele olha e diz, uau, isso é muito bom. And that's what we are to do on the Lord's day. É isso que nós devemos fazer no dia do Senhor. We are to look at the great works of God, Nós devemos olhar para as grandes obras de Deus. not just objectively in history, Não apenas objetivamente na história, but in our lives. mas nas nossas vidas. And we are to exclaim, E nós devemos exclamar, "My, this is very good." uau, isso é muito bom. And so the day is to be used for worship and service of God. Então o dia deve ser utilizado para serviço e adoração a Deus. And the holy contemplation of his great works of creation E uma santa contemplação de suas grandes obras da criação and redemption. e redenção. We can actually say the purpose of our rest, our ceasing of our normal activities, is to free us to reflect on, contemplate, and praise God. Então nós podemos dizer que o cessar do nosso trabalho cotidiano é justamente para nos dar tempo para fazer essa contemplação das coisas que Deus fez. So with this background, we look at the second thing, and that is that the Sabbath was appointed as a sanctifying sign for the Old Covenant Church. Então, dentro desse contexto todo que fizemos aqui, nós olhamos para o nosso segundo ponto, que é o dia do Senhor como um sinal entre Deus e o povo da antiga aliança. Verses 13 and 17. Versículos 13 e 17. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. God gave many covenant signs, Deus deu muitos sinais pactuais. the rainbow, O arco-íris, circumcision, circuncisão, the Passover.
a Páscoa. Here he adds the Sabbath as the seventh-day Sabbath, along with all the other Sabbaths, as a sign that would distinguish God's covenant people from all the other nations of the earth. Aqui ele acrescenta então esse Sabbath como um sinal para diferenciar o povo de Deus de todos os outros povos. And so it served as a peculiar sign for Israel. Então era um sinal peculiar para Israel. Before the fall, God had promised to Adam and his posterity eternal life. Antes da queda, Deus havia prometido a Adão e a sua posteridade vida eterna. And the seventh-day Sabbath, God's rest, was a picture that we would enter into his rest if Adam had obeyed in the covenant of works. E esse sétimo dia lá na criação, então, era uma confirmação, caso Adão fosse obediente, da nossa entrada no descanso de Deus. When Adam rebelled, God continued in grace to offer his people eternal life. Quando Adão se rebelou, Deus continuou oferecendo ao seu povo vida eterna. Now through the obedience, suffering, death, burial and resurrection of his son. Agora pela obediência, sofrimento, morte e ressurreição de seu filho. So the Sabbath would continue as a sign to the people of God that God was going to give them eternal rest. Então o dia do Senhor continuava como um sinal de que Deus ainda lhes daria descanso eterno. And so this weekly day of rest was a promise and reminder to sinners that God would provide redemption and rest. Então esse dia semanal de descanso era um sinal para o povo ver como promessa de que Deus traria redenção a eles. Hence for Israel the Sabbath pointed in two directions. Então em Israel o dia do Senhor apontava para duas direções. The weekly Sabbath pointed backwards, O descanso semanal apontava para trás, reminding them that God is creator, lembrando-os de que Deus é criador, that he would be their redeemer. que ele seria o redentor. And it also pointed backwards, reminding them that he'd already exercised a type of redemption in delivering them from Egypt. E apontava também para trás como um libertador do Egito, aquilo que eles fizeram ao sair do Egito. But it also pointed forward, the other direction, Mas também apontava para frente, reminding them that they were looking for a Savior to come. lembrando-os de que eles ainda procuravam um Salvador que viria. By observing the Sabbath at the end of the week, the Old Covenant people were being taught to wait for, look for, believe in the true rest giver. Ao observar o dia como o último da semana, o povo estava ainda sendo indicado a esperar e procurar pelo verdadeiro descanso que seria dado. Sabbath keeping, along with the Ark of the Covenant, taught them to look for God to reign among them through the Messiah. Então, guardar aquele dia, durante aquele momento, era ensinar o povo a esperar o reinado de Deus sobre eles, o Messias. It was a perpetual sign Era um sinal perpétuo of what God had done de que Deus já havia feito algo and of what God would do, e o que ele ainda iria fazer, functioning very much like circumcision and the Passover. funcionando como a circuncisão e a Páscoa. So it was a redemptive sign, a covenant sign to the Old Covenant church. Então era um sinal de redenção e pactual para a igreja do Velho Testamento. But it was also a distinguishing sign, Mas também era um sinal que os distinguia dos outros. a sign to the people who lived around them that they were in a special relationship to God. Um sinal para os povos ao redor de que Israel tinha um relacionamento especial para com Deus. Charles Hodge wrote, Charles Hodge escreveu: as the observance of the Sabbath had died out among the nations, como a observância do dia do Senhor havia morrido entre as nações, it was solemnly reenacted under the Mosaic dispensation to be a sign of the covenant between God and the children of Israel. Essa observância foi solenemente reinaugurada debaixo da dispensação mosaica para ser um sinal de pacto entre Deus e os filhos de Israel. They were to be distinguished as the Sabbath-keeping people among all the nations of the earth.
Eles deveriam ser caracterizados como o povo que guardava o dia do Senhor dentre todas as nações da terra. And as such, they're the recipients of God's special blessing. E como tais, eles seriam os receptores, aqueles que receberiam as bênçãos especiais de Deus. And that's why time and again, when God rebuked his people for their apostasy, E é por isso que de vez em quando Deus punia o povo pela apostasia, the two primary sins for which God rebuked them were idolatry and Sabbath breaking. os dois pecados que resumiam todas as transgressões eram idolatria e guarda do dia do Senhor. For by their Sabbath breaking, they failed to distinguish themselves apart from the heathen nations. Pois ao falhar em guardar o dia especial, eles não se distinguiam mais das outras nações. The heathen couldn't see the sign of circumcision, Os pagãos não podiam ver o sinal da circuncisão, but they could witness Sabbath keeping. mas eles podiam ver a guarda do dia do Senhor. In the third place, the Sabbath served as a sanctifying sign. E ainda, além disso, o dia do Senhor servia como um sinal de santificação. We now move toward its relationship to piety. Nós olhamos agora então na sua relação com a piedade. And so we read at the end of verse 13, E aqui no versículo 13, no final, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. so he says, by the Sabbath they will know he's the God who sanctifies them. Então, pelo dia, eles saberiam que ele era o Deus que os santificava. Careful observance of God's holy day contributed to their growth in holiness. A observância cuidadosa do dia contribuía com o crescimento deles e santificação. It reminded them that they belonged to God, heart, mind, and body. Eles eram constantemente lembrados no dia de que eles pertenciam a Deus em sua mente, coração e corpo. And through keeping, observing, celebrating of the Lord's Day, the Sabbath, they would enjoy the grace promised in Isaiah 58:13 and 14. E ao observar e celebrar o dia, eles receberiam as bênçãos escritas para nós aqui em Isaías 58, 13 e 14. Just read 14. Isaías 58, eu lerei apenas o versículo 14. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. So God promised them three things: Então Deus aqui promete três coisas. increased delight in Him, Aumentar o deleite nele, victory over their enemies, vitória sobre os inimigos and a personal experiential enjoyment of their inheritance. e um regozijo especial, um desfrutamento especial de sua herança. In other words, sanctification. Em outras palavras, santificação. Moreover, the seventh year Sabbath and the 50th year Jubilee not only typified the work of the Savior to come, but also taught them to live by faith. Além disso, os outros aspectos do Sabat, que eram o 7º ano e o 50º ano de jubileu, além de apontar para Jesus, manifestavam que eles precisavam viver pela fé. Through those years, they would have to trust God alone for the provision of food. Durante esses anos, eles precisavam confiar apenas no Senhor para ter comida. Now, the unique role of Sabbath in the spiritual life of Israel Certamente, um papel especial do Sabat ali para Israel explains the sanction in verses 14 and 15. explica aqui então aquilo que nós lemos nos versículos 14 e 15, Exodus 31. 31, 14 and 15. Então, voltando para Êxodo 31, versículos 14 e 15, aqui nós temos essa sanção. Por que isso? Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá.
By the death penalty, God was enforcing the seriousness of the sign. Pela pena de morte dada a quem quebrasse, Deus estava mais uma vez mostrando a importância do dia, do sinal. And while the death penalty for Sabbath breaking was a special part of the Mosaic economy and does not apply to us, E como a pena de morte, então, era uma porção especial do pacto mosaico, isso não é aplicado a nós hoje em dia. the penalty does teach us, and we'll come back to this, the seriousness of Sabbath observance. Mas a pena continua nos mostrando ainda hoje a seriedade da quebra do dia. To return to the concept laid out by Dabney, Nós voltamos para o conceito aqui citado por Dabney. the church cannot remain faithful while allowing a flagrant disregard for God's day. A igreja não pode permanecer fiel, ao mesmo tempo que ela mostra um total desrespeito à guarda do dia. You need to understand this. Você precisa entender isso. The future of the church is dependent upon the church's careful observance of God's day. O futuro da igreja está dependendo de uma observância cuidadosa do dia do Senhor no seu meio. Which brings us then to the third point, the main thing before us this afternoon. O que nos traz então ao terceiro ponto, que é o mais importante para nós essa tarde. The continuing function of the Lord's Day, our Sabbath, is a sanctifying sign for the new covenant people. A função continuada desse dia especial como sinal agora entre Deus e o povo da nova aliança. The fact that the fourth commandment was a sign for Israel does not abrogate the moral obligation of the fourth commandment. O fato que o quarto mandamento era um sinal, uma obrigação cerimonial entre Israel e Deus, não abroga o fato de que ele continua sendo moral para o Novo Testamento também. This is the claim of people like D.A. Carson and Gary Long. Isso é o que teólogos como D.A. Carson e Gary Long falam a respeito, de que não é mais necessário uma observância no Novo Testamento. But contrary to that claim, I want to demonstrate to you that Sabbath continues to be a sign to covenant people in the New Testament. Mas contrário a essas posições, eu quero mostrar para vocês que o dia continua sendo um sinal agora na nova aliança. As the signs of circumcision and Passover were changed in the new covenant to be the covenant signs of baptism and the Lord's Supper, Assim como circuncisão e Páscoa no Novo Testamento se tornam batismo e Santa Ceia, the observance of the seventh day has been changed to the first day Sabbath and continues to function as a sign for the new covenant a people. observância do sétimo dia da semana se torna agora a observância do primeiro dia da semana e continua como sinal. Now there are those that say that modern man doesn't need the Sabbath. It's antiquated and outdated. Há alguns que defendem que o homem moderno não precisa desse dia, é antiquado, é retrógrado. Its requirements are obsolete. As exigências deles são obsoletas. We need to streamline the day to suit modern people. Nós precisamos, na verdade, preparar ou usar o dia para a necessidade do homem moderno, While others suggest that it's impossible for modern men to keep the Sabbath as required by the Westminster Standards. enquanto outros simplesmente dizem que é impossível cumprir o dia de acordo com o que os padrões de Westminster requerem. Actually say that it is impractical Eles dizem que é completamente impraticável and unbiblical. e não bíblico. So I want us to consider the question, is the fourth commandment still binding? Então eu quero considerar a seguinte pergunta: o quarto mandamento ainda é obrigatório? Now those who say it isn't Tem alguns que dizem que não é, argue that it was served as a covenant sign for Israel, e eles argumentam que era um sinal pactual apenas para Israel. which is what we see here in Exodus 31. E é o que nós vemos aqui em Êxodo 31. And because it was a covenant sign for Israel, it has been abrogated. E porque era um sinal pactual apenas para Israel, foi abrogado, terminou. And they actually base this on the language of Exodus 31:16. E eles usam o próprio texto de Êxodo 31:16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado,
celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. So the sons of Israel were to celebrate the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. Então, os filhos de Israel guardariam o sábado durante as suas gerações como aliança perpétua. The word perpetual, when used in a context like this, does not mean eternal. A palavra perpétua aqui, nesse contexto, não significa eterno. It means that as long as that particular administration of God is in effect, then the sign is to be observed. Significa, realmente, durante aquela administração de Deus, durante aquele momento, enquanto isso estiver acontecendo, aquilo precisava ser realizado. And so they argue that the covenant sign is intimately related, exclusively related to the Mosaic legislation. Então eles argumentam que o sinal do dia naquele momento estava intimamente ligado ao povo somente. And so they assert that, like circumcision, Então eles defendem que, como a circuncisão, Sabbath observance pointed to Christ and was fulfilled in him and thus done away with. a observância do dia também apontava para Cristo e quando ele veio, ela foi exterminada. They will concede that there's a permanent moral principle requiring God's people to worship him corporately. Eles vão dizer que existe um princípio moral de que o povo de Deus precisa se reunir corporativamente para adorá-lo. But then we'll say that the whole day is not required. Mas vão dizer que mesmo que isso seja feito num dia específico, And o requerimento não é para um dia todo ser guardado. And it doesn't matter which day we use. E não importa qual dia nós utilizemos para isso. Individuals may keep one day in a special way if they so desire. Indivíduos podem escolher um dia e guardá-lo de acordo com o seu desejo. And the church needs an appointed day for worship. E a igreja precisa de um dia específico para adoração. But the church may not require Sabbath keeping, nor should the state require businesses to close. Mas a igreja não pode requerer um dia inteiro para ser guardado e nem o Estado deve impedir que o trabalho ou o comércio funcione. Now I assert on the front end that I do not disagree that the Sabbath system of the Old Testament had a special significance for Israel. Eu não discordo, obviamente, de que esse sistema do dia do Senhor no Antigo Testamento tinha uma relação específica com o povo naquele momento. But does the Old covenantal purpose of the Sabbath exhaust the purposes of the fourth commandment? Mas os propósitos específicos para a antiga aliança exterminam ou exaurem o propósito moral do quarto mandamento? Cannot the fourth commandment be a moral command and also have covenantal significance? O quarto mandamento não pode ser ao mesmo tempo algo moral e também ter significância pactual para aquele momento? Yes, it can, and the text gives us 3 reasons to believe that the Sabbath is a perpetual moral obligation. Claro que pode. O quarto mandamento pode ser essas coisas e o texto nos apresenta 3 características que nos mostram que o quarto mandamento é uma exigência moral perpétua de Deus. Actually, I might even give you 4. Talvez eu até dê 4 The razões. first is we learn from the Bible the nature and unity of the 10 commandments. Teach that the fourth commandment is an expression of God's universal moral will. Primeiro, nós aprendemos a partir da unidade dos 10 mandamentos que o quarto mandamento ele ensina essa vontade de Deus universal em relação ao dia. If you understand the nature of the 10 words, you would see the absurdity of trying to subtract one of them. Se você entender a unidade dos 10 mandamentos, você vai ver o absurdo que é tentar extrair um mandamento dali. In the first place, the unity of the 10 commandments, the Decalogue, is seen in the manner in which God revealed the law. Essa unidade dos 10 mandamentos, ela é vista em primeiro lugar na forma como Deus revela a sua lei. Verse 18. Versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Remember this morning, what was Job expressing when he said he wished his words were engraved in stone? Vocês se lembram nessa manhã, quando nós vimos o que Jó estava querendo quando ele demonstrou que suas palavras fossem inscritas numa pedra?
the permanence of his confession in the Redeemer. A permanência da sua confissão no Redentor. What's God expressing when he literally carved the words of the Ten Commandments into tablets of stone? O que Deus está expressando quando ele literalmente colocou em tábuas de pedra a sua vontade? Their perpetuity. A perpetuidade delas. And it's absurd to think that we then would efface one of the 10. E é absurdo então achar que nós podemos tirar um mandamento dos 10. These 10 words given in such awesome manner by God, both verbally and engraved in stone, stand together as a unit. Esse mandamento, então, concedido por Deus de forma sobrenatural, verbalmente escrita, nos mostram essa unidade perfeita entre os mandamentos. They could serve as the basis of Israel's covenant relationship to God because they are the timeless expression of God's will. Podia servir como uma relação pactual entre Deus e o povo da antiga aliança, porque era a base da vontade eterna de Deus, imutável. In the second place, we see the unity of the 10 words. Em segundo lugar, essa unidade é demonstrada também as they are described as the summary of God's moral will. Pela descrição de como sendo um resumo da vontade de Deus para o mundo, para o povo. Our Larger Catechism 93 defines the moral law as the declaration of the will of God to mankind. O nosso catecismo maior, ele descreve a lei moral como a declaração da vontade de Deus para a humanidade. Directing and binding everyone to personal, perfect, perpetual conformity and obedience. Dirigindo e exigindo de todos uma conformidade e obediência perpétua, perfeita e pessoal. In answer to the question, where is the moral law summarily comprehended? E ao responder a pergunta, onde que a lei moral está compreendida de forma resumida? Larger Catechism 98 answers. O Catecismo Maior, pergunta 98, diz: The moral law is summarily comprehended in the 10 Commandments, a lei moral está compreendida nos 10 mandamentos, which were delivered by the voice of God upon Mount Sinai, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai, written by him in 2 tablets of stone, escritas por ele em 2 tábuas de pedra and recorded in the 20th chapter of Exodus. e relatadas no 20º capítulo de Êxodo. The first 4 commandments contain our duty to God. Os primeiros 4 mandamentos contêm a nossa obediência para com Deus. The other 6 our duty to man. E os outros 6, a nossa obediência ou relação para com os homens. Advocates of the position that the 4th commandment serves only as a ceremonial sign for Israel Aqueles que advogam que o 4º mandamento era apenas cerimonial para Israel, claim that the 10 commandments are not really a summary of the moral law. dizem que os 10 mandamentos não são, na verdade, um resumo da lei moral. But how does Jesus treat the 10 commandments? Mas como é que Jesus lida com os 10 mandamentos? When asked what was the greatest commandment, Quando ele foi perguntado qual era o maior mandamento, he said, love the Lord God with your heart, mind, soul, and strength. ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. The second is like unto it, love your neighbor as yourself. E o segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. On these 2 commandments depend the whole law and the prophets. Nesses 2 mandamentos estão baseados toda a lei e os profetas. In other words, these 2 commandments summarize the law of God given by Moses, Em outras palavras, esses 2 mandamentos resumem toda a lei de Moisés, de Deus dada por Moisés, and applied by the prophets in their preaching. e aplicado pelos profetas nas suas pregações. In Matthew 19, the Savior shows the clear relationship then of the second great commandment to the 10 commandments. Em Mateus 19, nós vemos então a relação que Jesus faz com o segundo grande mandamento com todo o restante dos mandamentos. In answering the rich young ruler's questions about which commandments should he keep, Ao responder a pergunta do jovem rico sobre qual mandamento ele deveria guardar, Jesus lists 5 of the last 6. Jesus lista 5 da segunda tábua. Here we see that he gives the summary of the second greatest commandment to be the summary of the last commandments. Aqui ele, por meio
citando esses aqui, ele dá um resumo de toda a segunda tábua. For he refers to the 10th when he tells the man to go sell his possessions and give to the poor and follow him. Porque ele se refere ao não cobiçarás quando ele diz para o homem vender tudo e dar aos pobres. Knowing that the violation of that commandment would be what would pierce the man's conscience. Sabendo que violar aquele mandamento, o 10º, ia atingir a consciência do homem. So if the summary of the last 6 is a summary of the moral law, we would surely assume that the summary of the first 4 is a summary of the moral law. Então, se o resumo isso aqui resume a segunda tábua da lei, nós podemos muito bem concluir que isso aqui é o resumo de toda a lei moral. But then the opponents say, well, the New Testament repeats the last 6 commandments, and that's why they're binding. Mas alguns outros que são contrários a essa ideia dizem que o Novo Testamento fala sobre os 6 mandamentos da segunda tábua e por isso eles continuam então. But if you'll stop and think about it, none of the first 4 are ever quoted in the New Testament. Mas se você parar para pensar, nenhum dos 4 primeiros mandamentos também é citado no Novo Testamento. But all of the first 4 are clearly taught and applied in the New Testament. Mas todos os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua são ensinados e aplicados no Novo Testamento. And in fact, Christ taught more about the Sabbath than any other commandment. Para dizer a verdade, Jesus ensinou mais sobre o 4º mandamento do que sobre qualquer outro. Now, I'm not saying that there were no ceremonial requirements attached to the 4th commandment. Eu não estou dizendo que não havia exigências cerimoniais em relação ao 4º mandamento. In fact, all of Israel's judicial and all of the 10 commandments have judicial and ceremonial applications. Na verdade, todos os 10 mandamentos tinham aplicações civis e cerimoniais. The 10 commandments summarize man's moral responsibility to God. Os 10 mandamentos resumiam a responsabilidade moral do homem para com Deus. The judicial laws were the application of the moral laws to the civil life of Israel. As leis civis, então, eram a aplicação dos 10 mandamentos na vida, na sociedade de Israel. And the ceremonial laws were the application of the moral law to the cultic and worship life of Israel. E as leis cerimoniais eram aplicações dos 10 mandamentos em relação à vida de cultica, litúrgica de Israel. And we know then that all of the 10 commandments contain both civil and ceremonial ramifications. Então nós sabemos que todos, não só o 4º mandamento, têm ramificações civis e cerimoniais. For example, the 2nd commandment is applied to the entire system of the tabernacle temple worship. Por exemplo, o 2º mandamento, ele é relacionado a todo o sistema do tabernáculo, da adoração no Antigo Testamento. Sacrifices, religious festivals. Sacrifícios, festas religiosas. And all these things pointed to Christ and his work. E todas essas coisas apontavam para Cristo e para sua obra. And would pass away. E passariam. But the moral requirement of the 2nd commandment continues. Mas o requerimento moral do 2º mandamento continua. We're to be governed by the law of God in every area of life. Devemos ser governados pela lei de Deus em todas as áreas da vida. In worship and church government as well. Em adoração e também em governo da igreja. Or consider the example of the 5th commandment. Ou considere o exemplo do 5º mandamento. In Deuteronomy 5:16, the 5th commandment promises prosperity and a long life in the land. Em Deuteronômio 5, versículo 16, 5:16. Em Deuteronômio 5:16, o mandamento promete vida longa na terra em que eles entrariam ali. But in Ephesians 6:3, when the apostle Paul repeats the promise, mas lá em Efésios 6, versículo 3, quando o apóstolo Paulo repete a promessa, he changes the wording. Ele muda o palavreado. That it may be well with you and that you may live long on the earth. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra toda. So the 5th commandment, the moral obligation for children to honor and obey their parents. Então o 5º mandamento, a lei moral de que filhos devem obedecer seus pais, carried with it judicial promises. Carregava com ela promessas civis. When the land promise was fulfilled,
E a terra da promessa, a terra prometida, foi cumprida ali. Paul, by inspiration of the Spirit, changes now the focus of the promise from the land of Israel to all the earth. Não havendo mais a necessidade agora de uma terra somente em Israel, Paulo faz essa aplicação inspirado pelo Espírito Santo. A promessa é ampliada a toda a terra. So you see that there's a moral law, Então você vê, tem uma lei moral, 10 moral principles expressed in the 10 commandments, 10 princípios morais expressados nos 10 mandamentos, and they have civil and ceremonial applications. e eles têm aplicações civis e cerimoniais. In the same way, there are ceremonial aspects to the fourth commandment. Da mesma forma com o quarto mandamento, há aspectos cerimoniais nele. Seventh day worship Adoração no sétimo dia, and the special Sabbaths of the feast, e os outros sábados especiais, festas, the seventh year Sabbath and the year of Jubilee. o sétimo ano de descanso e o ano do jubileu, 50º. These ceremonies were exclusive to Israel Essas cerimônias eram exclusivas a Israel and destined to be fulfilled and thus abrogated in Christ. e destinadas a serem cumpridas e por isso abrogadas em Cristo. But the principle that God would have man to devote one day in 7 to worship and religious service is a universally binding moral law. Mas o princípio de que haveria um dia específico para adoração e serviço a Deus era uma lei obrigatória para sempre, universal. And so the very nature and unity of the 10 commandments demands that we do not take one of them away. Então a própria natureza dos 10 mandamentos e a sua unidade nos mostram que é impossível retirarmos um dos 10. A second reason for recognizing the moral permanence of the fourth commandment Uma segunda razão para vermos essa permanência moral do quarto mandamento is the theological basis that God gives. é a base teológica que Deus dá. That the Sabbath is a creation ordinance, as we've already seen. Primeiro, nós vemos que o quarto mandamento é uma ordenança criacional. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth. On the seventh day he ceased from labor and was refreshed. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo descansou. In Exodus 20:11, for in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Em Êxodo 20:11, nós lemos, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Now we need to pay very careful attention to the two things that God did to the day. Então nós precisamos prestar bastante atenção para as duas coisas que Deus fez com o dia. First, he blessed it. Primeiro, ele o abençoou. In the creation account, when God blessed something, he assigned it special purpose. No relato da criação, quando Deus abençoava alguma coisa, ele dava uma importância, um uso especial para aquilo ali. And so God was assigning special purpose to this day, Então Deus estava colocando um propósito especial nesse dia, to be a day that would reflect his work, his nature, his own Sabbath keeping. para ser um dia que refletiria as suas obras, a sua majestade, o seu próprio descanso. And then he sanctified it. E aí ele o santificou também. And when God sanctified something, he turned it aside, took it aside from everyday common use and devoted it to the exclusive use of his worship. E ao santificá-lo, ele o separa dos outros dias para um uso específico de adoração a ele. And so we see here that God lays a theological foundation for the perpetual character of the observance of the Sabbath. Então nós vemos aqui que o próprio Deus estabelece uma razão teológica para a continuação da observância do dia. In answer to that, the people who oppose our view of the Sabbath E em resposta a isso, as pessoas que se opõem a essa visão da guarda do dia, say that since Deuteronomy 5 gives the deliverance of Israel from Egypt as the grounds of the fourth commandment, dizem que lá em Deuteronômio 5, a razão dada para o quarto mandamento é a libertação do Egito, não a criação. the creation ordinance cannot be the reason for the commandment. Por isso, a ordenança da criação não pode ser usada como razão do mandamento. They claim if two different reasons were given, Scripture would contradict itself. Eles dizem, se duas razões são dadas,
as escrituras vão entrar em contradição. Now think about that for a moment. Mas pensa sobre isso um pouquinho. Have you ever done something for more than one reason? Você já fez alguma coisa por mais do que uma razão te levou a fazer isso? We often have a complexity of reasons and motives for the things that we do. Geralmente há uma complexidade de razões que nos levam a fazer coisas. I might keep my yard nice and neat and pretty because it pleases my wife. Eu posso manter o quintal da minha casa bonito porque agrada a minha esposa. Keeps up the value of my home. Ou aumenta o valor da minha casa. And helps my neighborhood. E ajuda a vizinhança. Now, is just one of those valid? Mas é uma das razões. No, they all are. Só uma razão dessa é válida? Claro que não, todas são. And God does the same thing. E Deus faz a mesma coisa. In Jude, verse 7, em Judas, versículo 7, God stated that he destroyed Sodom and Gomorrah because of their gross immorality. Ele disse que destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sua imoralidade grosseira. But in Ezekiel 16, mas em Ezequiel 16, God said he destroyed them because of their oppression of the poor and their arrogance. Deus diz que destrói Sodoma e Gomorra pela opressão aos pobres e arrogância. Is this a contradiction? É uma contradição? No, both of those reasons were at work. Não, as duas razões levaram Deus a fazer aquilo. Surely there's no difficulty then in God giving two reasons to Israel for observing the Sabbath. Claro que não há nenhuma dificuldade então em Deus conceder duas razões para Israel guardar o dia. It would serve as a special sign for them. Serviria como um sinal especial a eles. And it could do so because it was a moral principle. E poderia ser isso porque era um princípio moral. And it would remind them that God delivered them from Egypt. E os lembraria também que Deus os resgatara do Egito. They were bought with a price. They belonged to him as his special people. Foram comprados por um preço, pertenciam a ele como povo. So there's no contradiction. Então não há contradição alguma. And the creation ordinance lays the foundation for the moral validity of the fourth commandment. A ordenança criacional então traz a fundação desse princípio moral perpétuo. We've already alluded to the third reason for keeping the Sabbath as a permanent moral commandment. Já falamos aqui sobre o terceiro aspecto de continuar guardando o dia. And that is the death penalty was attached to it. Isso é que a pena capital, a pena de morte estava relacionada a ele. We don't have time this afternoon, but the death penalty was never attached to a ceremonial violation. Nós não temos tempo essa tarde para detalhar isso, mas a pena capital nunca estava relacionada a algum aspecto cerimonial da lei. Only violations of God's moral law brought the death penalty. Só violações morais da lei de Deus poderiam trazer a pena de morte ao povo. And then a fourth reason for seeing the perpetual binding nature of the fourth commandment. Então o quarto aspecto para ver que o quarto mandamento continua perpétuo para nós. Is we learn from Exodus 20 verse 10. Nós aprendemos de Êxodo 20, versículo 10, That it didn't just apply to Israel. que não se aplicava apenas a Israel. God said, "You shall not do any work, you or your son or your daughter, your male or female servant, your cattle or the sojourner who stays with you." Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. The sojourner was the Gentile, the stranger in the land. O forasteiro era o gentil, aquele que não pertencia ao povo. Many of them would not have been converted. Muitos deles não eram convertidos. And yet they were required as well to observe the Sabbath. Mas era exigido deles que observassem o dia. Therefore, the evidence is clear that the fourth commandment, though containing a ceremonial element, is perpetually binding moral obligation on all people. Portanto, fica claro que o quarto mandamento, apesar de ter sim questões cerimoniais ligadas a ele, continua sendo uma obrigação perpétua para o povo na nova aliança. And there's one other question that begs to be answered, E há uma outra pergunta que ainda precisa ser respondida, and I don't have time, e eu não tenho tempo, so buy the book. então compre o meu livro. If God, yes, there we go. If God did this to the seventh day, Se Deus fez isso para o sétimo dia,
Why are we worshiping on the first day? Por que estamos adorando no primeiro dia? The simple answer is A resposta simples é: the seventh day pointed to the Savior to come, o sétimo dia apontava para o Salvador que viria, but Christ on the first day entered into his redemptive rest, mas Cristo no primeiro dia entrou no seu descanso redentivo, as God entered creation rest on the seventh day. como Deus entrou no descanso criacional no sétimo dia. And immediately upon the resurrection of the Lord Jesus Christ, Imediatamente, a partir da ressurreição de Cristo, the church worshiped on the first day of the week. a igreja passou a adorar no primeiro dia da semana. But you ask, if it's a moral law, how can it be changed? Mas você pergunta, se é uma lei moral, como é que pode ser mudado? As I've already said, every one of the moral laws had ceremonial applications. Como eu já disse, toda lei moral tinha aplicações cerimoniais. And in the Bible, we have two types of commandments that God gives. E na Bíblia nós temos dois tipos de mandamentos que Deus nos dá. We have moral commandments that are a reflection of God's character, how he relates to us, we to him, and one another. Nós temos mandamentos morais que refletem o caráter de Deus e como nós nos relacionamos uns com os outros. And those are unchangeable. E esses são imutáveis. But we also have a series of laws that God uses in the administration of his dealings with his people. Mas nós temos uma série de mandamentos e leis que Deus utiliza para a administração do seu povo, Given out of wisdom, dadas pela sabedoria, love, amor. it's a sin to violate them, É um pecado violá-las, but they are not a reflection of God's moral character. mas elas não revelam o caráter moral de Deus. Some of you have small children, Alguns de vocês aqui têm filhinhos pequenos. and you give those children certain laws. E você dá a seus filhos algumas leis. And because of the fifth commandment, they are bound to keep all of your laws unless you contradict the word of God. E por causa do quinto mandamento, eles devem cumprir tudo aquilo que você passa para eles para não quebrar a lei de Deus. So when they're little, you tell them, no, you may not go out in the street, you may not go by the swimming pool by yourself. Então, quando eles são bem pequenininhos, você diz, você não pode ir para a rua sozinho, para a piscina sozinho. If they did so, they would sin. Se os fizessem, eles estariam pecando. But when they're 16, Mas quando eles chegam aos 16 anos de idade, you're not telling them, don't go out in the street by yourself and don't go to the swimming pool. você não vai dizer a mesma coisa, não vá para a rua sozinho. No, you're saying, be home by 10 o'clock. Você diz, chega em casa até às 10. Don't go to this place. Don't look at that movie. Não vá naquele lugar, não olhe aquele filme. And if they disobey you, they sin. Se eles desobedecerem a você, eles pecam. But the administration of the moral law changes. Mas a administração da lei moral mudou. And so the moral principle is that a special period of time belongs to God for worship and service. Então o princípio moral é um período específico de tempo pertence a Deus para a sua adoração. His word teaches it's to be the whole day. A palavra ensina que é um dia inteiro. For theological reasons, it was on the last day of the week in the Old Testament. Por razões teológicas, era o último dia da semana no Velho Testamento. And on the first day of the week in the New Testament. E agora o primeiro dia da semana no Novo Testamento. So the Sabbath remains a sign for the people of God. Então o dia continua como um sinal para o povo de Deus. It is a sign by which God testifies to us that he has completed our redemption. We have begun to participate in eternal life. É um sinal pelo qual Deus confirma que ele já nos redimiu e que nós estamos já participando das glórias do céu. It's a sign that distinguishes us from our neighbors. É um sinal que nos distingue dos nossos vizinhos. They didn't witness our baptism. Eles não viram o nosso batismo. They don't know a lot about our behavior. Eles não sabem muito a respeito do nosso comportamento. But they immediately begin to notice when your life is different on the Lord's day than theirs. Mas eles imediatamente percebem que a sua vida é diferente se você guarda o dia do Senhor. I've been working out in the same gym at the YMCA for 15 years. Eu tenho malhado numa academia lá nos Estados Unidos. Going the same time of the day, Monday through Friday. Eu vou na mesma hora todos os dias. With many opportunities to witness. Muitas oportunidades para evangelizar.
And thus, many of the people there know that I don't watch sports or television on Sunday. Muitas pessoas ali já sabem que eu não assisto esportes ou televisão no domingo. But I came in on a Monday after the Super Bowl. Mas eu cheguei na academia na segunda-feira depois do Super Bowl, que é a final do futebol americano, Which is the major American football game of the year. que é o jogo mais importante do ano do futebol americano. One of the men said to me, Um dos homens disse para mim: I know you don't watch sports on Sunday, eu sei que você não assiste esportes no domingo, but did you watch the Super Bowl? mas você viu a Super Bowl? I said, no, I didn't. Eu disse: não assisti. And he said, I didn't think you would. E ele disse: eu sabia que você não iria assistir. It's a simple thing, É uma coisa simples, but it immediately distinguishes us. mas imediatamente nos distingue. My son had a very good friend in our neighborhood in Houston, Meu filho tinha um amigo especial para nós lá em Houston. and he had a birthday party scheduled for Sunday. E ele teve uma festa de aniversário marcada para o domingo. Comes to our house and asks if Joey can come. Ele veio à nossa casa e pediu para o Joey ir na festa. And we say, no, we really appreciate your thinking of him, but we don't do those kind of things on Sunday. It's a day to serve the Lord in a special way. E nós dissemos: infelizmente não dá. A gente agradece o convite, mas nós não fazemos isso no domingo. The little boy goes home O menininho foi para casa and tells his parents he wants to change the day of his party. e disse para os pais que ele queria mudar It's a o simple dia da thing. festa dele. A simple thing, Uma coisa simples, but it distinguishes us from the world. mas nos distingue do mundo. It's going to distinguish Presbyterian congregations from other evangelicals. É o que vai distinguir igrejas presbiterianas desse mundo evangelical aí que nós And vivemos. it speaks of a love and devotion to God that will get the attention of the world. E fala do amor e da devoção a Deus que vai chamar a atenção do mundo. But it's also a sanctifying sign. Mas também é um sinal de santificação. It kills sin. Mata o pecado. One of our greatest struggles is idolatry, isn't it? Uma das nossas maiores lutas é a idolatria, não é? We get our priorities out of order. Nós trocamos as nossas prioridades. Work, recreation, Trabalho, recreação, whatever it is, o que for. our hobby. Nosso hobby. But every week, one day out of 7, we seek by God's grace to discipline ourselves not to do it and not to think about it. Mas um dia na semana nós nos disciplinamos a não fazer aquelas coisas, por mais legítimas que elas sejam, por amor a Deus. It is a knife in the heart of our idolatry. Isso é uma faca no coração da nossa idolatria. It weans us from the world. Nos tira do mundo And then it functions in us positively. e funciona em nós positivamente. As we saw in Isaiah 58:14. Como vimos em Isaías 58:14. It gives us an increased love for God. Nos dá um amor maior por Deus. And why is that? Por que isso? It's a day that's all about God, É um dia que é todo para Deus, about His works sobre as suas obras of creation and redemption, de criação e redenção, about His work in our lives. e a sua obra em nossas vidas. It's a day that's a means of grace, É um dia que é um meio de graça, a day through which we get spiritual victory over His and our enemies. um dia pelo qual nós conquistamos vitória sobre os seus inimigos e os nossos. And it's a day that we grow experientially in who and what we are as Christians. É um dia que nós crescemos experimentalmente como cristãos. And so it is a great gift from God. É um grande dom de Deus para nós. And may God give us grace to find again the beauty and pleasures of His day. E que Ele nos dê a graça de redescobrir o prazer no seu dia. Vamos abrir para perguntas. Rodrigo and Manuel will answer. Eu e o presbítero Manuel vamos responder. Question. Let's Mike, we'll use one mic to float around it. Floater. And then we'll use this mic. Eu queria que, se fosse possível, ele falasse um pouco sobre as bases escriturísticas para
essa mudança do sábado para o domingo, ou seja, do sétimo dia para o primeiro. Como pode trabalhar um pouco mais isso, mostrando a partir da Escritura qual é a autorização que você tem para essa mudança. Porque ele fez as citações, ele trabalhou a questão, mas não trabalhou textos escriturísticos. It's a question time. I can do that. Hebrews 4:9 says there remains Sabbath keeping for the people of God. Hebreus 4:9 diz que ainda resta um dia para o povo de Deus. And Hebrews 4:10 develops that on the basis of Christ resting from His work as the Father rested from the work of creation. Hebreus 4:10 dá o fundamento disso, de Cristo entrando no descanso e descansando, né, como Deus descansou das suas. Now, I cannot go into the proof of that now. That's a whole chapter on Hebrews 4 in the book. Aí sim, no livro tem um capítulo inteiro sobre Hebreus 4, só essa exegese aqui. But all of Christ's resurrection appearances recorded for us in Scripture are on the first day. Todas as aparições de Jesus após a sua ressurreição são no primeiro dia da semana. And we don't believe those are the only times He appeared to His apostles. We don't believe that's the only times He appeared to His apostles. E nós não cremos que aquelas foram as únicas vezes que Ele apareceu. Foram as relatadas, mas Ele apareceu mais vezes. The Spirit is teaching us the uniqueness of the first day. O Espírito Santo estava nos ensinando então a singularidade do primeiro dia da semana. When the Apostle Paul is hurrying to get to Jerusalem by the time of the festival, quando o apóstolo Paulo estava se apressando para chegar a Jerusalém na época do festival, in Acts 20, em Atos 20, he arrives in Troas. ele chega em Troas. And we're told that in Troas, E lá em Troas, that he, verse 6, versículo 6, we stayed 7 days. depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Ficamos uma semana lá. And on the first day of the week, we gathered to break bread. E no primeiro dia da semana, versículo 7, nos reunimos com o fim de partir o pão. So Paul deliberately delayed a hurried journey to be there to the worship of the church on the first day of the week. Então Paulo, que estava apressado para chegar em Jerusalém, ele deliberadamente demora o tempo suficiente para que o primeiro dia da semana chegasse para ele participar ali daquele momento de adoração. We find the same thing implied later when he stays at another city for 7 days. E nós vemos isso num outro momento onde ele fica numa cidade também por uma semana para no primeiro dia da outra participar da adoração. And then in Revelation chapter 1, E aí Apocalipse capítulo 1, the Apostle John says that he was on the island of Patmos on the Lord's day. o apóstolo João diz que ele estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. Verse 8. 1:10. Achei em espírito 1:10. No dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. The word translated Lord's A palavra traduzida do Senhor is not a simple possessive like Rodrigo's house. não é um possessivo simples como a casa do Rodrigo. It's used only one other time in the New Testament. É usada somente uma outra vez no Novo Testamento. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11. 1 Coríntios 11, The Lord's Supper. para a ceia do Senhor. The word means that thing which belongs exclusively to the Lord Jesus Christ for the worship of the Lord Jesus Christ. Significa aquilo que pertence exclusivamente a Jesus Cristo para a adoração exclusiva de Jesus Cristo. So that's a quick survey of why we believe that the Holy Spirit, through the apostles, changed the day of the first day. Então esse é um panorama bem rápido do porquê nós adotamos o primeiro dia. E até no Velho Testamento ainda tem uma relação muito interessante.
dessa mudança do dia. Era algo que já estava previsto. Tinha aqui, né? Colossenses. Yes, he was. Colossenses, Colossians. Colossenses 2,16. Also deal with that in the book. Também está no livro. Colossians 2:16 and 17. Colossenses 2,16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. The brief answer is that here the apostle is dealing with the ceremonial Sabbaths and the seventh-day Sabbath. Então a ideia aqui é de que o apóstolo está lidando com o dia cerimonial e aqueles festivais cerimoniais. Actually, he does away with the seventh-day Sabbath. E, na verdade, passa também com o dia do sétimo dia. Because it pointed to Christ. Porque apontava para Cristo. He never says there's not to be a special Sabbath day for worship, just the seventh-day Sabbath. Ele não diz que não deveria haver um dia especial para adoração. Ele simplesmente diz que não era mais o sétimo dia ou todos os outros dias de festa, festivais. Aqui. No Antigo Testamento, os judeus contavam os dias a partir do pôr do sol. Pôr do sol, pôr do sol. Então, o Shabat judeu, o Shabat, o sétimo dia, era do pôr do sol, pôr do sol. Com a mudança para o domingo, como ficaria isso? They did, and they also kept Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday from sunset to sunset. Todos os outros dias também eram assim. There's nothing sacred about the way we reckon time. Não tem nada sagrado em como guardava-se culturalmente um dia de 24 horas. So, for example, the Synoptic writers use a Jewish way of doing hours. Então, por exemplo, os escritores dos sinóticos, eles falam sobre hora nona, hora sexta. The Apostle John uses the Roman way of reckoning hours. Mas o apóstolo João, no seu evangelho, usa a forma romana de horas. So if we lived in a Middle Eastern country that reckoned each day of the week from sunset to sunset, then would be the first day would be from sunset to sunset. Então, se nós morássemos num país do Oriente Médio, onde a cultura observa qualquer dia de pôr do sol a pôr do sol, esse seria o nosso dia. But if we live in a country that reckons the day from midnight to midnight, then we should keep our Sabbath from midnight to midnight. Como nós estamos numa cultura que um dia começa a 0 hora e vai até 24 horas, esse é o dia que nós guardamos. Not to do so creates problems in church, between churches, and a witness to the world. Não fazer isso geraria um problema até mesmo de testemunho para o mundo. A minha pergunta é sobre, no domingo, a gente começar a ensinar a não fazer outros serviços, senão espirituais. Eu lembro do meu avô, no domingo ele só tirava mesmo para a igreja, à tarde evangelizar e à noite culto. Hoje está bagunçado. Eu vejo nós irmos para a igreja na escola dominical com a Bíblia de um lado e com a bolsa do outro, que é com a feira. Se eu fazer isso na igreja domingo, eu vou ser expulso da igreja. Como eu vou me sair? Explicar isso para ele. Se eu fizer o quê? Se eu fizer da igreja, está tudo errado. Não pode puxar o celular? Okay. Let's make a parallel. Make a parallel. Vamos fazer um paralelo aqui. Let's say that in your church
people swapping husbands and wives. Swapping. Vamos dizer que na sua igreja está tendo uma troca de casais, o marido de uma com a esposa de outro e assim por diante, Committing fornication and adultery. cometendo fornicação e adultério. And you discover that, E você descobre isso. and if you say anything about it, it's going to be a mess. E se você disser alguma coisa a respeito, eles vão te pegar. So what would you do? O que você faria? See, part of the problem is we still aren't convinced that the violation of the fourth commandment is in fact more serious than the violation of the seventh commandment. Parte do problema é que nós não estamos convencidos ainda de que a quebra do quarto mandamento é tão séria quanto a quebra do sétimo. So we must begin with that conviction. Então a gente precisa ter essa convicção em primeiro lugar. But then, because there's so much false teaching, we must move prayerfully and with wisdom. Mas também porque a igreja está do jeito que está, por causa de tanto ensino falso, a gente tem que tomar cuidado e fazer isso com sabedoria. And so buy the book and give it to all your members. Então compre o livro e dê a todos os membros, mais, tem que comprar mais. What I did, I had a number of churches, 2 long-term pastors, and then 1 church that began, O que eu fiz nas igrejas pelas quais eu passei is preach through a book of the Bible, é pregar por todo um livro da Bíblia, like Exodus. como Êxodo, por exemplo. And you will come to the 10 Commandments. Você vai chegar nos 10 mandamentos. And then we preach on the 4th commandment. Or just preach on the 10 Commandments. Vai ter que pregar no quarto mandamento, inevitavelmente. Disciple your elders. Discipule seus presbíteros And pray. e ore. And then, yes, there'll be people that get upset, people that leave the church. Sim, pessoas vão ficar descontentes, vão até deixar a igreja, talvez. But it's necessary for the well-being of the church. Mas é necessário para o bem-estar da igreja. Here's the order I have. This gentleman, Antes do Santista ali, then this gentleman, and then there's a lady. senhor. Não, só ele que está na sua frente. Aqui, ó. Depois o senhor e aí a senhora. Gostaria que o pastor comentasse sobre serviços essenciais, sobre médicos, por exemplo, motorista de ônibus. It's very interesting with the confession of faith. The catechisms talk about we devote the day to the public and private exercises or acts of devotion. É muito interessante, os catecismos falam sobre a nossa atitude de serviço, de adoração pública e particular. And avoid all work except those deeds of necessity and mercy. E evitar todo tipo de trabalho, exceto os de necessidade e de misericórdia. The confession talks about how we're to keep the day. Quando a confissão fala em como guardamos o dia, Interestingly, in chapter 21, it says that we are to devote ourselves to public and private exercises and to the works of necessity and mercy. a confissão fala que a gente tem que fazer tanto aquilo quanto isso. Tanto a adoração particular e pública, quanto as obras de necessidade e misericórdia. And so there are things that must be done. For a church to run, the deacons have to come and do all kinds of things. Então tem coisas que precisam ser feitas, trabalhos ali, os diáconos precisam trabalhar naquele dia na Sunday igreja. school teachers have to teach and ministers have to preach. Professores de escola dominical, pastores precisam pregar. And obviously that if there are things that either would hinder a person from keeping the Sabbath or be a danger to their life, then those things are going to need to be done. E obviamente, se há algo que impediria a pessoa de adorar ou que seria um perigo para as suas vidas, esse tipo de trabalho é completamente lícito. If you are a plumber, Se você é um mecânico, trabalha com encanador, a né? lady calls you, she has water running through her house, Se alguém liga para você e diz que estourou um cano lá, tem água por todo lado. not only can she not keep the Sabbath, her property would be destroyed.
Não só isso está impedindo que ela guarde o dia apropriadamente, mas a casa dela vai virar uma bagunça. That's an act of mercy. Isso seria um ato de misericórdia. Obviously, doctors, Claro, doutor, médicos, policemen, firemen, policiais, bombeiros, pharmacists. Farmacêuticos, drogarias, né? The small county where I live, geographical area, Na localização onde ele mora lá, the pharmacy would open 2 hours on Sunday morning. a farmácia abria 2 horas pela manhã. All the doctors knew that they need to give their prescriptions filed for that time. E todos os médicos sabiam que as prescrições eram feitas somente para aquele horário. If there were an emergency, the hospital could fill the prescription. Se houvesse uma emergência fora do horário, o hospital faria isso. Now we move into the area of public transportation. Então a gente vai para a questão da transporte público. It's going to vary, I think, from culture to culture. Vai variar de cultura para cultura. And in a city Uma cidade where there, particularly poor people, do not have any means of private transportation, onde pessoas necessitadas não têm outro meio de transporte, they might need the bus to get to church. vão precisar do ônibus para ir para a igreja. If that's the case, then that becomes a deed of necessity. Se isso é o caso, vai se tornar uma obra de necessidade. And so that will vary, though. In my town, that would be completely unnecessary. Na minha cidade, isso seria completamente desnecessário. Lá seria quebra do dinheiro. Now you go up a notch, air transportation. E aí você vai então agora para o transporte aéreo. I don't find that to be a deed of necessity. Eu não vejo isso como obra de necessidade. I'm often gone from the home on weekends. Eu geralmente saio de casa, viajo nos fins de semana. It would be very nice to fly home Sunday afternoon. E seria muito bom voltar para casa domingo à tarde. To be with my wife Para estar com a minha esposa and to have a whole day of work on Monday. e trabalhar o dia inteiro na segunda. But I don't think that that is a proper use of the Sabbath. Mas não creio que isso seria um uso apropriado do dia do Senhor. I don't think the airlines need to operate on the Sabbath. Eu não acho que as empresas aéreas deveriam operar no dia do Senhor. But the important thing is, and again in the book I give a series of questions. Mas aí a questão a se considerar no livro eu traço uma série de perguntas. It helps us evaluate, does this thing promote the purpose of the day? Que nos ajuda a avaliar se aquela coisa específica ajuda na promoção do dia. Qual o título do livro? O dia do Senhor. Ah, o livro é esse aqui, ó. Daqui. O dia do Senhor. Portuguese is better than mine. Gostaria de saber o seguinte: no domingo, dia do Senhor, eu não faço almoço lá em casa, ninguém já poderia ter preparado no dia anterior. Mas no domingo eu pego minha família e saio, vou a um restaurante. Eu não estou trabalhando, mas estou dando um trabalho a uma pessoa que deveria estar descansando. Isso é correto? No, I think recreational eating out on Sunday is not right. Não, esse tipo de ida ao restaurante no domingo não é correto. Because the fourth commandment says we're not to cause others to work. Porque o quarto mandamento claramente diz que nós não podemos fazer outros trabalharem. Obviously, if you are in a hospital, Claro, se você estiver no hospital, live on campus, você estiver na universidade, morando na universidade, or if you're traveling and you're staying in a hotel, ou se você está viajando e está num hotel, por exemplo, then you might need to eat at a restaurant there. então você vai precisar comer fora nessa situação. But that would become necessity. Aí se tornou uma necessidade. And in my opinion, the only restaurant that should be open is the one that's part of the hotel. E na minha opinião, na verdade, o único restaurante que deveria servir comida nesse dia, fazer cozinheiros trabalharem, enfim, é um restaurante de hotel. Not fast food or freestanding places. Então, nenhum restaurante fast food ou qualquer outro.
A gente sabe que vive num mundo que a modernidade tomou conta de muitas coisas. E no contexto de uma cidade toda cristã, se torna fácil essa questão da guarda do domingo. Mas num contexto, em um outro contexto, onde as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver, sua sobrevivência está vinculada, né, ao tipo de trabalho que exerce e precisa realmente guardar, precisa trabalhar no dia do Senhor, embora às vezes não esteja vinculado a uma necessidade, é um trabalho de necessidade aos olhos do mundo, mas a gente sabe que a pessoa que está trabalhando, ela está exercendo uma atividade para a sua sobrevivência num dia de domingo. Como é que porque a gente sabe que os adventistas, no caso, eles não trabalham, eles são taxativos nesse mandamento, eles não fazem atividade. Mas os cristãos, no caso, reformados, como é que ele vai lidar com essa demanda do mundo moderno, onde nem sempre a necessidade está vinculada ao tipo de trabalho que ele realiza? It's a very good question. Boa pergunta. I was recently with a pastor from the Philippines. Eu estive recentemente com um pastor das Filipinas. He has a very poor congregation. E tem uma congregação muito necessitada. And they have difficulty getting jobs. Eles têm dificuldade em arrumar emprego. And if they did not work on Sabbath, they would lose their job. E se eles não trabalhassem no domingo, eles perderiam o emprego. And as I've wrestled with that, e ao lutar com essa ideia, I do so against the background that there would have been Christian slaves. Eu começo a pensar que havia escravos cristãos The first 3 centuries of the church, nos primeiros 3 séculos da igreja, pelo menos, that probably had to work on Sabbath, the Lord's Day. Que provavelmente tinham que trabalhar no dia do Senhor naquele momento. So for them it became a deed of necessity. Então, porque eram escravos, aquilo era uma obra de necessidade. And so I think that we have to recognize that if this person in a very poor church with no diaconal resources didn't work on Sunday, that they would lose their livelihood. Então nós devemos reconhecer que se de fato uma pessoa que precisa trabalhar no domingo, se não perderia o emprego, e isso representaria o seu sustento mesmo básico. So they should try to get to one service on the Lord's Day. Eles deveriam tentar ir pelo menos a um culto no dia do Senhor, ou manhã ou noite. They in the church with them should actively look for other avenues of employment. Então a igreja diaconalmente trabalharia com essa pessoa para tentar arrumar uma outra possibilidade. As soon as they can, they should then change. E assim que pudessem, então deveriam mudar de emprego. Churches that have more resources, igrejas que tenham maiores recursos, church then has a responsibility diaconally to help those who would lose their job because of the Lord's Day. The church has a resource to help them eat and to get retrained for the job. Então a igreja deveria ajudá-los diaconalmente, mesmo porque perderiam o emprego por não trabalhar no domingo, e a igreja então daria a eles o sustento básico e investiria em treinamento para um outro emprego que não envolvesse o domingo. Eu havia feito a solicitação, mas ele já respondeu que é questão da família ir ao restaurante domingo para almoçar. Mas eu queria apenas, talvez, mudando um pouquinho, a questão do trabalho. O que ele acharia, porque as coisas estão relacionadas.
é justo o crente, por exemplo, ganhar o pão trabalhando numa... Aí pode ser domingo, qualquer tempo, qualquer hora, qualquer dia, numa loteria esportiva ou alguma coisa assim? Sim, é bom, porque a gente ganharia as duas coisas aí. Eu tinha outro questionamento, mas... Ele passou para os pastores brasileiros, porque no contexto dele não existe isso. Por exemplo, alguém compra bilhete de loteria num lugar onde uma pessoa tranquilamente pode trabalhar. Mas aqui no Brasil é um pouco mais complicado, tem as casas lotéricas e tal. Então, quem quiser a minha resposta dessa pergunta, depois a gente se encontra num outro momento. Trabalhar no Santa Cruz, por exemplo. Levar esse cigarro. Tell you a story. Vou te contar uma história. There was a Christian man in Ireland. Havia um cristão na Irlanda Who was very concerned about drunkenness amongst young men. que estava muito preocupado com a embriaguez de jovens. He prayed about it. Ele orou por isso. And he invented a beer. E ele inventou uma cerveja. Named Guinness. É chamada Guinness. The purpose of the beer was it would fill you up before you could get drunk. O propósito da cerveja era encher você antes que você ficasse bêbado, embriagado. He became very wealthy. E ele se tornou muito rico. He used his wealth to finance missions to Muslims. E ele usou a sua riqueza para financiar missões aos muçulmanos. I have friends who grow barley for Scotch companies in Scotland. Eu tenho Elders amigos, in the church. eu tenho amigos que plantam aquilo que é para fazer whisky. So the Bible doesn't say that it's wrong to use tobacco or alcohol. In moderation. A Bíblia não diz que é proibido usar álcool ou até mesmo tabaco. Then it's not wrong for a Christian to manufacture those things. Então não é errado um cristão fabricar essas You coisas. say, but yes, people will use them. Sim, mas as pessoas vão usá-las de forma errada. You see, there's our whole modern problem. Mas aí está o problema da modernidade. We blame it on the thing and not the heart. Nós estamos culpando a coisa em si e não o coração. And so, a Christian may work in any area that does not produce items that are sinful. Então, um cristão pode trabalhar na fabricação de qualquer coisa que não seja essencialmente pecaminoso. Ok? Vamos, tem duas perguntas escritas aqui. If the two things of the law were written by the fear of God, which authority does man have to change Aqui, se as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus, com que autoridade o homem mudou este dia? E quem mudou foi Constantino? E qual a passagem da Bíblia que autoriza essa mudança? I'm trying to distinguish that every law has two aspects. Eu tentei mostrar aqui que cada lei tem dois aspectos. Moral, unchangeable part. Um aspecto moral e imutável. And positive laws that God changes. E leis chamadas leis positivas, que o próprio Deus muda. God changed the day. Deus mudou o dia. Not Constantine. Não foi Constantino. That is a lie propagated by Seventh-day Adventists. Isso é uma mentira propagada pelos adventistas do sétimo dia e outras igrejas que guardam o sábado mesmo. 350 years before Constantine, the church worshipped on the first day of the week, and I have a chapter on that. Por 350 anos antes de Constantino, a igreja já adorava no domingo. E tem um capítulo inteiro no meu livro sobre isso.
I don't get any money from these books, so that's why I can push them. Eu não ganho dinheiro desses livros, então estou vendendo aqui sem se receber vai investir em missões para os muçulmanos. Certo? Investe em missões irmãs. With the Bible said God rested on the seventh day. Was that mean that he was tired? Quando a Bíblia diz que Deus descansou no dia sétimo, isso quer dizer que Deus estava cansado ao concluir a obra da criação? Boa pergunta, ele disse. No, I said his rest was two things. It was a cessation of a certain type of work. Não, eu disse que o descanso dele consistia em duas coisas: uma cessação de trabalho and a rest of delight and contemplation. E um descanso de deleite e contemplação. Say sorry, it's the last question. É a última pergunta. Você tem alguma dica para alguma conduta na noite que antecede o dia do Senhor? Também tem um capítulo sobre isso no livro. Tá, vou deixar essa senhora fazer a última pergunta. Pastor, eu estou muito nervosa depois dessa pregação. A respeito do lazer, no caso. Eu tenho 2 filhos adolescentes e a gente tem comércio, trabalho de segunda a sábado. Daí, se domingo eu tenho que passar o dia todo na igreja, ou dedicar todo ao Senhor, como é que eles vão para a praia? Como é que eles vão para o sítio? Daí eu queria que o pastor me desse uma luz, que eu quero obedecer. Primeira coisa é vender o sítio. It's a very good question. Boa pergunta. The Puritans dealt with that by instructing those who employed others to be sure they gave them at least half a day off. Os puritanos lidavam com isso, principalmente para os crentes que empregavam outras pessoas, dando a eles uma folga na semana mesmo. And so you need to get creative. Tem que ser criativo. Rotate work or whatever so that people can have regular time off. Tentar remanejar trabalho ou fazer escalas que deem a eles ou a outros oportunidades de lazer, sem que isso seja necessariamente no domingo. But even if your boys never got to go to the country or the beach, mas mesmo que os seus filhos não pudessem ir para o sítio ou para a praia, they learned to love the Lord's Day, e aprendessem a amar o dia do Senhor, they'd be much better off. Estariam muito mais felizes, com certeza. Thank you. The questions were very good. Obrigado, as perguntas foram muito boas.